Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Daniel. Na aula de PD hoje eu vou passar a fazer um vídeo, para poder complementar o nosso estudo dos medicamentos. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as drogas. As drogas, pessoal, assim como os medicamentos, elas foram descobertas, ao acaso. Então, conforme o ser humano ia consumindo alimentos, vegetais, foram se descobrindo os medicamentos e também as drogas. Então as drogas inicialmente, elas tinham um efeito medicinal, então combate algumas doenças e também fins religiosos, então era utilizado para fins ritualísticos, né? Então até hoje, por exemplo, tem indígenas que utilizam certos vegetais para poder estar entrando em um estágio, que eles falam um estágio de cura em certos rituais, né? Então essa é a finalidade inicial das drogas. Conforme foi passando o tempo, então essas drogas elas foram modificadas, principalmente, com a produção de drogas sintéticas, e os efeitos foram potencializados, então ao invés de ir para uso medicinal, né, ou ritualístico, passaram a se tornar então um vício, né, devido à busca pela sensação de prazer, então elas dão um prazer momentâneo, só que a longo prazo, geram um vício, geram uma dependência. Então isso, foi o início então da formação das drogas, né? Então, como a gente falou, está desde o início do desenvolvimento da humanidade, porém hoje é utilizada com fins negativos. Um exemplo que a gente tem também de drogas naturais, que é no caso a maconha, que é utilizada as folhas, e a coca, que é a planta que produz a cocaína, eram vegetais que eram consumidos diretamente, Então, a cocaína, por exemplo, foi modificada em laboratório e extraído aquela substância que eles utilizam hoje, tornando-se então uma droga sintética. Pessoal, então, as drogas, o que é uma droga? Então, a droga vai ser uma substância, capaz de alterar o funcionamento do organismo. Então, a gente tem até alguns medicamentos, Os medicamentos em geral são considerados drogas, Só que são drogas utilizadas para fins medicinais, de tratamento, né? Fins terapêuticos, Então, já as drogas, que trazem prejuízo, ao ser humano, são drogas que são usadas com finalidade inadequada, Então, eles utilizam os efeitos, que produzem no corpo humano, para estar consumindo. Pessoal, então drogas, então vai ter um efeito, no corpo humano, vai alterar o metabolismo, o funcionamento. Então ele atinge, o sistema nervoso, provocando alterações. Vamos ver então aqui alguns tipos de drogas. A gente vai ter então drogas que são consideradas lícitas, As drogas lícitas são aquelas que são permitidas por lei, Então ela pode ser vendida, comercializada legalmente, Então a gente tem, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarro, né? Alguns medicamentos. Então são drogas que são lícitas, Então é permitido a venda, comercialização. E temos também as drogas ilícitas, que são aquelas que são proibidas por lei. Por exemplo, a maconha, LSD, cocaína. Então todas elas são drogas ilícitas, Então são proibidas por lei, Então se uma pessoa for pega, traficando esse tipo de produto, dessa droga, então ela pode ser penalizada, devido por ser ilegal. Dessas drogas, pessoal, a gente vai ter algumas classificações. A gente vai ter então drogas que são depressivas, drogas estimulantes e também drogas perturbadoras, Vamos ver um pouquinho de cada uma. As drogas depressivas, são aquelas que diminuem o metabolismo, cerebral, ou seja, vão diminuir o reflexo, a tensão. Então é como se o organismo passasse a funcionar lentamente, A gente tem um exemplo de algumas drogas, como o álcool, né? Medicamentos anestésicos, Então eles vão diminuir
o metabolismo, dando a sensação de calma, de uh, diminuição do reflexo. Então tudo isso representa, né, uma droga depressiva. A gente vai ter então também, né, as drogas estimulantes. As estimulantes, pessoal, são aquelas drogas que, diferente das depressivas, né, elas vão acelerar o metabolismo, né, então a pessoa vai ficar mais agitada, né, mais atenta, né. Geralmente, pessoal, a gente pode citar aqui um exemplo, né, ela lança perfume, que é uma droga ilegal, né, então ela tem esse efeito, né, ela deixa a pessoa alerta. A cafeína também, o pó de guaraná, então são todas essas exemplos, né, de drogas que estimulam o metabolismo, né, então a pessoa fica mais agitada. Então, drogas estimulantes. E temos também as drogas perturbadoras. As drogas perturbadoras, pessoal, né, são drogas que vão atingir o sistema nervoso central, né? Porém, ela vai gerar alucinações, né? Então a pessoa começa a ver coisas, né? Começa a ouvir coisas, né? Então ela vai ficar mais agitada, mais perturbada, né? Então aqui alguns pontos para vocês observarem: alucinações, né? Visões, sensação de prazer ou medo intenso, né? A pessoa pode entrar em pânico, exaltação, delírios. Então são todos efeitos de drogas perturbadoras. Um outro exemplo que a gente pode citar também de drogas perturbadoras, né, é a droga conhecida como zumbi, né? Então a pessoa, né, ela fica tão fora de si, né, que em muitos casos, né, elas podem até querer morder outras pessoas, né? Então a pessoa fica totalmente fora de si. Outro exemplo de drogas perturbadoras, né, é o êxtase, né? Então utilizado, né, em festas, né? Então a pessoa fica mais agitada, começa a, a ver coisas, né, ouvir coisas, utilizadas principalmente, né, nas festas entre os jovens. Então a gente tem essas três classificações. E como eu falei para vocês, tem drogas também de efeitos terapêuticos, né, que são os medicamentos, né? Tanto que algumas, tanto que a onde vende remédio, né, pode ser também chamado de drogaria, né, porque é onde se vende drogas, né, que são os medicamentos, né, só que drogas a fins terapêuticos, né? Então a gente tem essas três classificações. Pessoal, quais que podem ser os efeitos, né, gerados por essas drogas, né? Primeiramente, né, a dependência, né? Então algumas pessoas, alguns jovens, né, buscam a droga para ou aderir a algum grupo, né, ou uma fuga de alguma situação que está passando, né? Então entra nesse consumo, né, e acaba tendo um vício, né? Então esse é um dos pontos negativos do uso da droga, né? Alguns efeitos como câncer, no caso do drogas como inalantes, cigarro, né? Lesões no fígado, no caso de bebidas que são alcoólicas, né? Então geram lesões de fígado, podendo ocasionar cirroses, entre outros casos. Problemas de coração, né? Porque devido à grande alteração da frequência cardíaca, né? Então vai gerar esse problema de coração. Alterações na capacidade de pensar, né? Então, porque essas substâncias, por atuarem diretamente no sistema nervoso central, né? Então eles vão acabar matando, né, neurônios, né, células do sistema nervoso. Então, capacidade de pensar, raciocínio, né, todas elas vão ser afetadas. O perigo também, né, de adquirir doenças contagiosas, né, principalmente por drogas que são injetáveis, né? Então algumas drogas podem ser injetáveis na veia, então pode ser que a pessoa pegue alguma doença. E também mau funcionamento dos rins, né? Por quê? Porque os rins, pessoal, né, é o nosso órgão responsável por realizar, né, a filtração, né, do sangue e retirar impurezas, né? Então esse rim ele vai trabalhar em excesso, né, para poder tirar essas drogas do organismo, né, esses produtos. Então ele vai estar trabalhando excessivamente, né? Então pode ser que leve, né, ao má funcionamento também dos rins. Alguns outros efeitos, pessoal, do uso das drogas também é
mulheres grávidas, né? Então elas podem estar prejudicando o desenvolvimento do bebê, né? Então desenvolvimento mental, né? O do sistema nervoso. Então tudo isso pode ser afetado, né, durante a formação do bebê. E também o bebê pode nascer com dificuldades respiratórias, né, digestórias. Então tudo isso pode afetar o bebê, principalmente, né, se caso ele esteja, né, em processo de formação, né, os meses iniciais, né, do primeiro, né, ao quinto mês, né. Então, se a mãe, né, utiliza drogas constantemente nesse período, né, então o bebê vai ter consequências, né, vai nascer com alguma dificuldade, né, alguma alteração. Outra classificação, pessoal, que a gente pode também destacar, né, são os tipos, né, de acordo com a produção. A gente vai ter então drogas que são naturais, né, no caso que são consumidas diretamente, né, da planta, no caso, né? Então, por exemplo, né, a maconha, né, que é cannabis sativa, então é consumida diretamente da planta. O ópio, né, que é consumido diretamente das flores. Então, são plantas consideradas naturais, né, então não passam por nenhuma alteração. As drogas sintéticas, né, elas são produzidas artificialmente, né, em laboratório, né, então elas são criadas em laboratório, né, como êxtase, LSD. Então são drogas que são produzidas totalmente, né, em laboratório. E temos também as drogas semissintéticas, né, que podem ser como heroína, cocaína e crack. Então elas são feitas a partir de uma droga natural, né, em que é acrescentado, né, produtos químicos, né, gerando então a produção dessa droga semissintética. Então, pessoal, nessas drogas, né, elas estão diretamente relacionadas, né, com os medicamentos, né, porque cada uma seguiu o mesmo princípio, né, de uso natural, né, fim terapêutico, né, porém seguiram, né, cada um com uma categoria diferente, né, porque já a busca do vício, né, o consumo próprio para satisfação, enquanto que a outra, né, para a recuperação de doenças, né, tratamentos, né. Então ambos seguiram no princípio, né, da busca do homem, né, por tratamentos, né, remédios. A partir daí então, né, tivemos essa alteração, né, de dois grupos. Pessoal, então era isso, né? Então a gente viu um pouquinho sobre as drogas, né? Não esqueça de responder a atividade e qualquer coisa estou aí para responder as dúvidas.